Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Vamos prosseguir aqui com o segundo seminário de Economia Fluminense, agora a sessão 4, denominada Complexos Produtivos, Óleo e Gás e Economia do Mar. Temos 2 trabalhos para essa sessão. O primeiro trabalho é Custo e Déficit de Petróleo para a Economia do Estado do Rio de Janeiro, e o segundo trabalho, Cluster Tecnológico Naval, CTN-RJ, e a retomada econômica do Estado do Rio de Janeiro, uma perspectiva mais abrangente. A ordem de apresentação vai ser o custo-déficit e depois o cluster tecnológico, e aí a gente abre para as perguntas e considerações, tanto internas quanto dos que nos acompanham nas redes. Então, passo a palavra para o autor do primeiro trabalho, o Adriano Silva. Vocês conseguem ver? Sim, Adriano, só não está em tela cheia. Ainda não está? Não. Pode começar? À vontade. Tá ok, então. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou apresentar o artigo intitulado Custo Déficit do Petróleo para a Economia do Estado do Rio de Janeiro, tendo como autores Adriano de Oliveira da Silva, discente do PPG, e professor Joilson de Assis Cabral, docente permanente do mesmo programa. Então, iniciar. Então, a literatura econômica, ela organiza os estudos da relação entre a abundância de recursos naturais e o desenvolvimento econômico em 3 principais linhas, em 3 principais abordagens, que são os estruturalistas keynesianos, os neo-institucionalistas e os neo-schuterianos. Os estruturalistas, eles defendem a ideia da existência de uma chamada maldição dos recursos naturais. O que seria essa maldição dos recursos naturais? Seria a relação inversa entre a mudança de recursos naturais e o crescimento econômico de longo prazo. Ou seja, países, regiões que possuem grande reserva, têm abundância de recursos naturais, eles tenderiam a crescer menos no longo prazo em comparação a países ou regiões que não possuem essa abundância de recursos naturais. Já os neo-institucionalistas, eles estabelecem a ideia de que países com instituições fortes poderiam fazer com que essa maldição não ocorresse. E aqui, as instituições que estamos falando, principalmente as instituições que garantam o bom funcionamento do mercado. Já os autores da vertente neo-schuteriana, eles acreditam que a inovação ela pode ser inibidora do aparecimento dessa maldição. Também os autores da vertente estruturalistas, eles falam que a especialização nesses setores primários, no longo prazo, ela não seria benéfica às economias. E eles reservam um papel protagonista ao setor industrial, principalmente pelos seus efeitos de encadeamento com outros setores econômicos. Fato esse que não ocorre nos setores primários, tem menos relações com outros setores. Basicamente, são direcionados à exportação e possuem baixo valor agregado. Isso também prejudica também as relações de troca entre os países, né? Aqui, os termos de troca são prejudicados também para esse baixo valor agregado desses produtos do setor primário. O Estado do Rio de Janeiro ele poderá viver essa maldição dos recursos naturais devido ao seu principal setor, ser o de óleo e gás, que é um setor primário, principalmente no que tange à concentração no elo de exploração e produção dessa cadeia de valor. Agora, analisando mais de perto, antes de entrar no setor de óleo e gás, olhando um pouco mais de perto a economia fluminense, como ela se comportou de 50 até aqui. Então, a economia fluminense, desde a década de 50, ela passa por um processo de perda de participação em relação à economia nacional. Aqui no gráfico 1, a gente percebe que de 50
a participação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, na economia nacional, no PIB nacional, era de 21%. Isso foi caindo ao longo do tempo, até chegarmos em 2010 com 11%. E isso não quer dizer que a economia do Estado ela perdeu total dinamismo. Na verdade, ela cresceu, só que ela cresceu menos do que alguns estados do Brasil. São Paulo também perdeu participação, mas o Rio de Janeiro perdeu mais participação no PIB nacional. Isso aconteceu principalmente devido aos grandes investimentos realizados pelo governo federal no sentido de desconcentrar espacialmente a economia do Brasil. Aqui, olhando de forma mais de perto o setor de óleo e gás do Rio de Janeiro, e a descoberta de petróleo em águas fluminenses ocorreu em 1974, no campo de Garopa, na bacia de Campos. Porém, a indústria petrolífera ela só realmente ganhou importância lá na década de 80, quando o país já atingiu aí a marca de 500 mil barris dia de petróleo. E no final da década de 90, a gente tem um fato que modificou bastante o setor de óleo e gás no Brasil, que é a promulgação da Lei 9478, de 97, que é a chamada Lei do Petróleo, e ela teve dois principais marcos. Ela elevou as alíquotas de royalties, né, de 5% para até 10%. Isso elevou de forma substancial as compensações financeiras recebidas principalmente pelos estados produtores, no caso aqui o Rio de Janeiro, e também modificou em grande medida a estrutura regulatória do setor. Aqui, segundo o Melo, 2015, o estado do Rio de Janeiro ele já tinha operação, desde 1961, a refinaria de Duque de Caxias. Porém, os encadeamentos das atividades de refino de petróleo e de distribuição de derivados não impactaram de forma satisfatória a economia fluminense. Então, o estado do Rio de Janeiro, em 2019, ele tinha o terceiro maior parque de refino brasileiro, com 12%. Isso deixa o estado do Rio atrás da Bahia, com 13%. Aqui a Bahia é interessante analisar, porque ela foi uma das beneficiadas dessa desconcentração espacial da economia brasileira nos projetos que eu falei anteriormente, a questão de desconcentrar a economia, que era basicamente o eixo Rio-São Paulo. Então, aqui, a Bahia ela refinou 13% do petróleo, e São Paulo passou com 40% de tudo. Então, aqui o Rio de Janeiro, apesar de ser o maior produtor de petróleo, ele refina, o terceiro colocado aí se for considerar a indústria de transformação, que é o refino. Então, aqui, agora o trabalho ele tem como intuito entender, analisar e quantificar a dependência da economia do estado do Rio de Janeiro em relação ao setor de óleo e gás. E, para isso, foi utilizado um método de extração hipotética na matriz de sumo-produto do arranjo populacional do estado do Rio de Janeiro, e com isso a gente consegue estimar a variação do PIB do estado decorrente da retração da indústria extrativa, estimando dessa maneira a curva do custo de déficit do petróleo para a economia fluminense. E agora, na parte de material e métodos, a gente consegue ver que a utilização dessa base de dados ela permite avaliar as relações econômicas entre os setores e regiões. Aqui, regiões, porque essa matriz é uma matriz interregional, ou seja, ela possui mais de uma região, e de unidades territoriais com grande processo de urbanização. Aqui temos do Rio de Janeiro, vamos utilizar do Rio de Janeiro, mas existem outras matrizes de arranjo populacional. E essa base de dados, ela é utilizada nesse estudo, ela é a matriz de sumo-produto, arranjo populacional do Rio de Janeiro, para o ano de 2015. Então, os dados aqui são específicos desse ano. Essa matriz ela é dividida em 4 regiões e 22 setores econômicos. As 4 regiões são a região 1, 2, 3 e 4. A região 1 é o município do Rio de Janeiro, a região 2, um arranjo populacional, um arranjo de 21 municípios, da região metropolitana, a região 3, o restante dos municípios do estado, a região 4, todo o restante dos municípios do Brasil. E nessa estrutura, aqui temos 22 setores, um desses setores é a indústria extrativa, e nessa estrutura se torna possível avaliar
as interrelações econômicas, assim como a origem e o destino dos fluxos monetários de cada uma dessas regiões. Esses fluxos, eles podem ser decompostos em contextos intrarregionais, ou seja, que ocorrem dentro da própria região, ou interregionais, que seriam os fluxos entre essas regiões. Aqui temos esses setores, e vamos analisar especificamente a indústria ativa, porque se olharmos, uma matriz de insumo produto nacional, ela consegue distribuir esses setores, a indústria ativa nesses setores. Aqui vamos olhar de forma mais agregada, então não vamos analisar especificamente o setor de petróleo e gás, mas em si a indústria ativa como um todo. Então, o trabalho desenvolvido por Leontief, ele gera uma fotografia da economia, onde se demonstra como os setores eles estão relacionados entre si em uma conexão de compra e venda entre esses setores em uma determinada economia num período de tempo específico. Aqui, nesse caso, estamos olhando o ano de 2015. E essas relações setoriais, elas são estabelecidas em uma tabela que mostra o relacionamento de compra e venda entre esses setores. Ou seja, o produto ou serviço de um setor, ele é insumo para a produção de outro setor ou é levado diretamente ao consumo das famílias. O governo, investimento, as exportações e importações, impostos e o valor adicionado são incluídos nessa matriz, mantendo-se a identidade macroeconômica da economia. Então, aqui temos a matriz de consumo intermediário, denominada Z. Na parte cinza, temos as relações intrarregionais, ou seja, que ocorrem... Aqui temos duas regiões, a região A e a região B. De forma ficar mais fácil de explicar. No artigo, nós utilizamos 4 regiões, que para explicar fica mais fácil com 2. Então, aqui na parte cinza, temos as relações intrarregionais, ou seja, que ocorrem dentro da própria região A e aqui dentro da própria região B, e na parte preta, entre as regiões, de A para B e de B para A. Agora, vamos ver a matriz de coeficientes técnicos, que aqui é A. Então, as relações setoriais, elas são quantificadas por meio dos coeficientes técnicos, que mostram a proporção da transação de um determinado setor I pela produção total de outro setor J. Então, a quantidade de insumo do setor I necessária para a produção de uma unidade de produto final do setor J. E ela também pode ser decomposta aqui em relações intrarregionais, na parte cinza, e interregionais, na parte preta. Aqui, de forma a resumir, para ficar mais fácil de entender a equação-chave do modelo de insumo-produto, temos a matriz de consumo intermediário, que é aquela primeira, a Z, aqui o valor bruto da produção e a demanda final. A matriz de coeficientes técnicos, que utilizou aqui os dados da matriz de consumo intermediário para calcular aquelas proporções, uma matriz de identidade, que tem a diagonal principal, o número 1, e a equação-chave do modelo de insumo-produto. Ou seja, X, que é o valor bruto da produção, é igual a I, que é a matriz de identidade, menos a matriz de coeficientes técnicos, elevado a menos 1, isso simbolizando aqui a inversa de Leontief, vezes Y, que é a demanda final, isso é igual a X, que é o valor bruto da produção, B, que é a inversa de Leontief, vezes Y, que é a demanda final. Então, essa seria a equação-chave do modelo de insumo-produto, e são os cálculos que nós fazemos para chegar aos valores dos resultados desse artigo. Então, o método de extração hipotética, ele visa quantificar o decrescimento de economia caso seus setores econômicos sejam extraídos de sua estrutura produtiva. Aqui, foi extraído de maneira imaginária essas transações monetárias desse setor e consegue, dessa forma, calcular o impacto do decrescimento da indústria extrativa na economia do Estado do Rio de Janeiro. Aqui foi modelado utilizando esses percentuais aqui de 5% até 99%, como forma de estimar a curva do custo-déficit do petróleo. Então, como o setor de indústria ativa ele foi extraído, hipoteticamente, da estrutura produtiva do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter 2 equações-chave. O VBP inicial, que é utilizando todos os dados, normalmente, e um VBP
após essa extração hipotética, que seria menor do que o VBP inicial. Então, a diferença entre o VBP inicial e o VBP após a extração hipotética, ela vai, que já é um VBP menor, ela vai nos mostrar os elementos para estimar essa curva do custo-déficit do petróleo. Então, essa medida de impacto mostrará o grau de importância do setor de óleo e gás para a economia fluminense. Então, quanto maior for o impacto no VBP, da retirada da indústria ativa da economia fluminense, maiores serão as ligações desse setor com os demais setores econômicos. Então, a partir dessa metodologia, é possível identificar os setores estrategicamente importantes pela possibilidade de influência para o crescimento ou para o decrescimento de um conjunto de outros setores produtivos. Aqui, nós vamos ver qual é o impacto da extração da indústria ativa em todos esses setores em conjunto. Aqui no gráfico 2, temos a curva do custo-déficit do petróleo. Aqui, os valores de extração da indústria extrativa. Então, se retirarmos 99% da indústria extrativa da estrutura produtiva do Estado, teremos uma queda de 15,11% no PIB do Rio de Janeiro, que se retirarmos 5%, vamos ter uma queda no PIB de 1,06%. E após a aplicação de todos esses percentuais, conseguimos ter do custo do déficit do petróleo. Então, para concluir, a curva do custo-déficit do petróleo demonstrou que a indústria ativa ela tem um papel de grande fluminense, mas que a economia do que se retirarmos não será tão grande assim, uma queda de 15,11%. Então, o método de extração hipotética, ele forneceu a importância do setor de indústria ativa para a economia fluminense, assim como o total de ligações que esse setor possui com os demais. Dessa maneira, foi possível entender que a indústria ativa ela é relevante para a economia do Estado, mas que seus efeitos são restritos, dado que o Estado não possui no elo downstream, que seria o refino e processo da cadeia de valor, capacidade adequada da sua de produção. Então, os resultados encontrados na matriz de insumo produto interregional mostram que o Estado não endogeniza os ganhos econômicos da indústria ativa. Cadeia de valor, onde a produção de óleo e gás que sai das águas fluminenses passa por um processo de transformação e geração de valor e, dessa forma, ganhos para o Estado e para a estrutura produtiva do Estado. Muito dado seria o artigo do custo-déficit do petróleo. Muito obrigado, Adriano, pela apresentação. A apresentação foi boa. Obrigado. Infelizmente, o autor Tauan Santos enviou um e-mail dizendo que não conseguirá apresentar. Então, a sessão ficou com um artigo só, uma pena, né? Então, a gente já abre para perguntas e questionamentos do público em geral. Temos perguntas, né, tanto no YouTube quanto no Facebook? Também não, Juan, no Facebook?
Valeu, Eduardo. Os resultados são bastante surpreendentes mesmo, né? Mas com a nota técnica realizada lá pela assessoria da Alerj, ficou claro essa falta de encadeamento produtivo no setor de óleo e gás aqui do estado, quando eles mostraram que 80% dos fornecedores da Petrobras não estão no estado do Rio de Janeiro. Então, é um resultado surpreendente, mas quando se olha, debruça na cadeia, na cadeia produtiva, ele é bastante coerente, né? Então, é isso, Eduardo. A gente não tem uma estrutura produtiva aqui capaz de endogenizar esse recurso. Vamos botar assim. Então, a gente não ganha nem ICMS e também não ganhamos no elo produtivo. Então, Adriano, obrigado mais uma vez. Eu vou dar a sessão por encerrada e aí nós voltamos às 15 horas para a sessão 5. E após a sessão 5 teremos a mesa 4, que vai discutir a insegurança pública do Estado do Rio de Janeiro, do tráfico às milícias. Vai participar dessa mesa o pesquisador do IPEA, Daniel Cerqueira, atualmente presidente do Instituto João dos Santos Neves, do Espírito Santo, professor José Cláudio Alves, mais conhecido como Chicão, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a professora Maria Viviana Cabral, do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Desenvolvimento, também da Rural, com a mediação do Marco, professor da Universidade Federal de Sergipe, e o professor Marco Jorge organizou recentemente um livro de economia do crime, no qual vai ter também o lançamento desse livro na mesa, no qual o pesquisador Daniel Cerqueira e Maria Viviana possuem capítulos nesse livro. Então, aguardo vocês à tarde, parece que vai ser muito produtiva, e é muito interessante a gente discutir essa parte de criminalidade aqui no Estado. Um abraço e até já, gente. Obrigado. Valeu. Boa tarde, gente. Tchau.